Jorge Lukács, História e Consciência de Classe. Prefácio de 1922. A reunião e a publicação desses ensaios sob a forma de livro não pretende lhes atribuir uma importância maior do que teriam isoladamente. Com exceção dos textos A Reificação e a Consciência do Proletariado e Observações Metodológicas sobre a Questão da Organização, que foram escritos especialmente para este livro numa época de ócio involuntário, ainda que trabalhos de circunstância lhes tenham servido de fundamento, esses estudos nasceram em sua maior parte em meio ao trabalho partidário, como tentativa de esclarecer para o próprio autor e para seus leitores questões teóricas do movimento revolucionário. Embora tenham sido reescritos, nada perderam em relação ao seu caráter de trabalhos de circunstância. No caso de certos ensaios, se sua reformulação tivesse sido radical, isso teria significado a destruição do seu núcleo essencial, a meu ver, correto. É assim, por exemplo, que no ensaio sobre a mudança de função do materialismo histórico, ressoam aquelas esperanças exageradas e otimistas que muitos de nós tivemos à época quanto à duração e ao ritmo da revolução, etc. Portanto, o leitor não deve esperar desses ensaios o sistema científico completo. De todo modo, existe uma certa coesão objetiva, que também se expressa na sequência dos ensaios. Por essa razão, é melhor que sejam lidos na ordem em que aparecem. No entanto, o autor aconselharia aos leitores desprovidos de conhecimentos filosóficos a saltar, por enquanto, o ensaio sobre a reificação e a lê-lo somente depois da leitura de todo o livro. É preciso explicar aqui, em algumas palavras, o que talvez seja supérfluo para muitos leitores, porque a exposição e a interpretação da doutrina de Rosa Luxemburgo e a sua discussão ocupam um espaço tão amplo nessas páginas. Não é somente porque Rosa Luxemburgo foi, a meu ver, a única discípula de Marx a prolongar realmente a obra de sua vida, tanto no sentido dos fatos econômicos quanto no do método econômico, e desse ponto de vista a se colocar concretamente no nível atual do desenvolvimento social. Naturalmente, conforme o objetivo fixado, nessas páginas o peso decisivo é colocado sobre o aspecto metodológico das questões. A exatidão econômica factual da teoria da acumulação, assim como as teorias econômicas de Marx, não são discutidas, mas somente examinadas em seus pressupostos e suas consequências metodológicas. De qualquer maneira, fica claro a todo leitor que o autor também está de acordo com seu conteúdo de fato. Por outro lado, essas questões também tinham de ser tratadas em detalhe, porque a orientação de Rosa foi e ainda é, em parte, teoricamente determinante, tanto em suas consequências fecundas como em seus erros. Para muitos marxistas revolucionários não russos, sobretudo na Alemanha. Para quem partiu desse ponto, uma atitude realmente comunista, revolucionária e marxista só pode ser adquirida mediante uma discussão crítica da obra teórica de Rosa Luxemburgo. Se seguirmos por essa via, veremos que os escritos e discursos de Lenin tornam-se decisivos no que diz respeito ao método. Não é nossa intenção entrar na obra política de Lenin. Porém, justamente por causa da unilateralidade e da limitação conscientes da sua tarefa, estas páginas devem lembrar com insistência o que significa o Lenin teórico para o desenvolvimento do marxismo. Sua força dominante como político oculta hoje para muitos o papel que teve como teórico, pois a importância prática e atual de cada uma das suas afirmações sobre um instante dado é sempre muito grande para que todos possam ver claramente que a condição prévia de tal eficácia reside, em última análise, na profundidade, na grandeza e na fecundidade de Lenin como teórico. Essa eficácia decorre do fato de que ele elevou a essência prática
do marxismo a um nível de clareza e concreção nunca antes atingido, e também do fato de que ele salvou essa dimensão de um esquecimento quase total e, por esse ato teórico, nos entregou a chave para uma compreensão do método marxista. Trata-se, pois, e essa é a convicção fundamental destas páginas, de compreender corretamente a essência do método de Marx e de aplicá-lo corretamente sem nunca corrigi-lo, em qualquer sentido que seja. Se algumas páginas contêm uma polêmica contra certas declarações de Engels, como deve notar todo leitor compreensível, é em nome do espírito de conjunto do sistema, partindo da concepção, correta ou não, de que, a respeito desses pontos particulares, o autor representa, contra Engels, o ponto de vista do marxismo ortodoxo. Se, portanto, nos atemos aqui à doutrina de Marx, sem tentar desviá-la, aperfeiçoá-la ou corrigi-la, se esses comentários têm como mais alta ambição constituir uma interpretação, uma explicação da doutrina de Marx no sentido de Marx, essa ortodoxia não implica absolutamente que se tenha a intenção, segundo as palavras do Sr. von Struve, de preservar, abre aspas, a integridade estética, fecha aspas, do sistema de Marx. Nossa meta é determinada, antes de mais nada, pela convicção de que a doutrina e o método de Marx trazem, enfim, o método correto para o conhecimento da sociedade e da história. Esse método, em sua essência mais íntima, é histórico. Por conseguinte, é preciso aplicá-lo continuamente a si mesmo. E esse é um dos pontos essenciais desses ensaios. Mas isso implica, ao mesmo tempo, uma tomada de posição efetiva em relação ao conteúdo dos problemas atuais, visto que, em consequência dessa concepção do método marxista, sua meta mais eminente é o conhecimento do presente. A postura metodológica desses ensaios permitiu entrar no detalhe de questões concretas da atualidade apenas parcimoniosamente. Por isso, o autor faz questão de explicar aqui que, em sua opinião, as experiências dos anos da Revolução confirmaram brilhantemente todos os momentos essenciais do marxismo ortodoxo e, portanto, comunista. Que a guerra, a crise e a revolução, inclusive o ritmo mais lento, por assim dizer, do desenvolvimento da revolução e a nova política econômica da Rússia soviética, não colocaram um único problema que não possa ser resolvido justamente pelo método dialético, assim compreendido e por ele somente. As respostas concretas às questões práticas particulares estão fora do âmbito desses ensaios. Sua tarefa é tornar compreensível para nós o método de Marx e de trazer à plena luz sua fecundidade infinita para a solução de problemas que, do contrário, seriam insolúveis. A essa finalidade devem servir as citações das obras de Marx e Engels, sem dúvida bastante abundantes aos olhos de certos leitores. Mas toda citação é, ao mesmo tempo, uma interpretação, e parece ao autor que muitos aspectos absolutamente essenciais do método de Marx, e justamente aqueles que importam de modo mais decisivo para a compreensão do método em sua coesão efetiva e sistemática, caíram indevidamente no esquecimento, e que a compreensão do centro vital desse método, da dialética, tornou-se difícil e quase impossível. Todavia, é impossível tratar o problema da dialética concreta e histórica sem estudar de perto o fundador desse método, Hegel, e suas relações com Marx. A advertência de Marx para não tratar Hegel como um cachorro morto foi em vão, mesmo para muitos bons marxistas. Os esforços de Engels e de Plekhanov também tiveram pouquíssimos resultados. No entanto, frequentemente Marx sublinha com acuidade esse perigo. Assim escreve a propósito de Dietzken, abre aspas, é uma pena para ele que não tenha estudado justo Hegel, fecha aspas.
Carta a Engels de 7 de novembro de 1868. Em outra carta, de 11 de janeiro de 1868, abre aspas, esses senhores da Alemanha acreditam que a dialética de Hegel seja um cachorro morto. Feuerbach tem a consciência pesada quanto a esse aspecto. Fecha aspas. Ao folhear novamente a lógica de Hegel, Marx ressalta, em 14 de janeiro de 1858, os, abre aspas, grandes serviços, fecha aspas, que a obra prestou ao método de seu trabalho sobre a crítica da economia política. Não se trata aqui, todavia, do aspecto filológico das relações entre Marx e Hegel. Não se trata das ideias de Marx sobre a importância da dialética hegeliana para o seu próprio método, mas do que esse método significa de fato para o marxismo. Essas declarações, que poderiam ser multiplicadas à vontade, foram citadas apenas porque a passagem conhecida do prefácio de O Capital, em que Marx se explicou pela última vez sobre suas relações com Hegel, contribuíram muito para subestimar a importância efetiva dessas relações, mesmo pelos marxistas. Não me refiro absolutamente à caracterização pragmática dessas relações, com a qual estou inteiramente de acordo e que tentei concretizar metodologicamente nessas páginas. Refiro-me apenas à palavra flerte, com o modo de expressão de Hegel. Isso induziu frequentemente a considerar a dialética em Marx como um acréscimo estilístico superficial, que no interesse do caráter científico deveria ser eliminado do método do materialismo histórico do modo mais enérgico possível. Tanto que mesmo pesquisadores bastante conscienciosos, como o professor Verlander, imaginaram poder provar que Marx havia flertado com os conceitos hegelianos, abre aspas, a dizer a verdade somente em 2 passagens, fecha aspas, e depois ainda numa terceira, sem notar que toda uma série de categorias decisivas continuamente empregadas provém diretamente da lógica de Hegel. Visto que mesmo a origem hegeliana e a importância metodológica efetiva de uma distinção tão fundamental para Marx quanto aquela entre imediatismo e mediação puderam passar despercebidas, pode-se, infelizmente, dizer com razão, ainda hoje, que Hegel, ainda que seja novamente recebido na universidade e esteja quase na moda, continua sendo tratado como um cachorro morto. O que diria o professor Verlander a um historiador de filosofia que não percebesse os trabalhos de um seguidor do método kantiano, por mais original e crítico que fosse, que, por exemplo, abre aspas, a unidade sintética da apercepção, fecha aspas, tem sua origem na crítica da razão pura? O autor destas páginas gostaria de romper com tais concepções. Ele acredita que hoje também é importante, do ponto de vista prático, retornar a esse respeito às tradições de interpretações de Marx dadas por Engels, que considerava, abre aspas, o movimento operário alemão, fecha aspas, como, abre aspas, o herdeiro da filosofia clássica alemã, fecha aspas. E por Plekhanov, acredita ainda que todos os bons marxistas deveriam, segundo a palavra de Lenin, constituir, abre aspas, uma espécie de sociedade dos amigos materialistas da dialética hegeliana, fecha aspas. Todavia, a situação de Hegel hoje é inteiramente inversa daquela do próprio Marx. Trata-se, neste último caso, de compreender o sistema e o método, tal como eles nos são dados, em sua unidade coerente e de preservar essa unidade. No primeiro caso, ao contrário, a tarefa consiste em proceder a uma discriminação entre as tendências múltiplas que se entrecruzam e que, em parte, se contradizem violentamente,
que em salvar, enquanto potência intelectual viva para o presente, o que há de metodologicamente fecundo em seu pensamento. Essa fecundidade e essa potência são bem maiores do que muitos acreditam, e parece-me que quanto mais estivermos em condições de concretizar energicamente essa questão, o que por certo exige o conhecimento dos escritos de Hegel, é uma vergonha que seja preciso dizê-lo explicitamente, mas é preciso fazê-lo. Mais evidentes serão essa fecundidade e essa potência. Contudo, não será mais sob a forma de um sistema fechado. O sistema de Hegel, tal qual nos é dado, é um fato histórico. E mesmo nesse caso, penso que uma crítica realmente penetrante seria obrigada a constatar que não se trata de um sistema com uma verdadeira unidade interior, mas vários sistemas imbrincados uns nos outros. As contradições do método entre fenomenologia e o próprio sistema são apenas um exemplo desses desvios. Se, portanto, Hegel não deve mais ser tratado como um cachorro morto, é preciso que a arquitetura morta do sistema historicamente dado seja desmantelada, para que as tendências ainda muito atuais do seu pensamento possam voltar a ser eficazes e vivas. É universalmente conhecido que Marx alimentava o projeto de escrever uma dialética, abre aspas, as justas leis da dialética, fecha aspas, escrevia a Dietzgen, abre aspas, já estão contidas em Hegel, porém, sob uma forma mítica. Trata-se de despojá-las dessa forma, fecha aspas. Em nenhum instante, estas páginas têm a pretensão, e espero que não haja necessidade de insistir nisso particularmente, de oferecer sequer o esboço de tal dialética. Sua intenção é, antes, suscitar uma discussão nessa direção, recolocando essa questão na ordem do dia do ponto de vista do método. Por isso, todas as ocasiões foram utilizadas para chamar a atenção sobre essas conexões metodológicas, para poder indicar de forma mais concreta possível os pontos em que as categorias do método hegeliano tornaram-se decisivas para o materialismo histórico, bem como aqueles em que as vias de Hegel e de Marx se separam claramente. Desse modo, espera-se fornecer um material e, se possível, uma orientação à necessária discussão dessa questão. Em certa medida, essa intenção foi responsável pela abordagem detalhada da filosofia clássica, na segunda parte do ensaio sobre a reificação. Mas apenas em certa medida, pois pareceu-me igualmente necessário estudar as contradições do pensamento burguês nos casos em que esse pensamento encontrou sua mais alta expressão filosófica. Desenvolvimentos como os que estão contidos nessas páginas têm o inevitável defeito de não responder à exigência justificada de serem cientificamente completos e sistemáticos, sem todavia servirem em troca para a vulgarização. Estou perfeitamente consciente desse defeito, mas a descrição da maneira como esses ensaios nasceram e do seu objetivo deve servir não tanto como desculpa, mas para incitar o que é a meta real desses trabalhos, a fazer da questão do método dialético, enquanto questão viva e atual, o objeto de uma discussão. Se esses ensaios fornecerem o começo, ou mesmo somente a ocasião, de uma discussão realmente frutífera sobre o método dialético, de uma discussão que faça com que todos voltem a se conscientizar da essência desse método, terão cumprido inteiramente sua tarefa. Já que é feita menção a tais defeitos, que seja também chamada a atenção do leitor não habituado à dialética para a dificuldade inevitável e inerente à essência do método dialético. Trata-se da questão da definição dos conceitos e da terminologia. É próprio da essência do método dialético que nele os conceitos falsos sejam superados em sua unilateralidade abstrata. No entanto, esse processo de superação obriga, ao mesmo tempo, a operar constantemente com conceitos unilaterais, abstratos e falsos,
e a dar aos conceitos sua significação correta, menos por definição que pela função metodológica que recebem na totalidade enquanto momentos superados. Contudo, é mais difícil fixar terminologicamente essa transformação de significações na dialética corrigida por Marx do que na própria dialética hegeliana, pois, se os conceitos são apenas representações intelectuais de realidades históricas, na sua forma unilateral, abstrata e falsa, também faz parte, enquanto momento da unidade verdadeira, desta unidade verdadeira. Os desenvolvimentos de Hegel sobre essa dificuldade de terminologia no prefácio à Fenomenologia são, portanto, ainda mais justos do que o próprio Hegel pensa quando diz, abre aspas, da mesma maneira, a expressão unidade do sujeito e do objeto, do finito e do infinito, do ser e do pensamento, etc., apresenta o inconveniente de que os termos objeto e sujeito, entre outros, designam o que eles são fora de sua unidade. Em sua unidade, não tem mais o sentido que sua expressão enuncia. É justamente assim que o falso, enquanto falso, deixa de ser um momento da verdade. Fecha aspas. Na pura historicização da dialética, essa constatação se dialetiza mais uma vez. O falso é, ao mesmo tempo, um momento do verdadeiro enquanto falso e enquanto não falso. Quando, portanto, aqueles que se profissionalizam em ultrapassar Marx falam de uma falta de precisão conceitual em Marx, de simples imagens em vez de definições, etc., oferecem um espetáculo tão desolador quanto a crítica de Hegel por Schopenhauer e a tentativa de apontar nele erros lógicos. Apresentam um espetáculo de sua total incapacidade para compreender pelo menos o ABC do método dialético. Mas um dialético consequente perceberá nessa incapacidade não tanto a oposição entre métodos científicos diferentes, mas um fenômeno social que ele refutou e superou dialeticamente, compreendendo-o como fenômeno social histórico. Viena, Natal de 1922.